Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o programa Anjos da Esperança Empreendedores, onde cada história reflete a força da missão e o valor de ser um anjo da esperança que faz toda a diferença. Prepare o seu coração, hein? No Anjos 360, você vai entender por que a Novo Tempo ela promove um mês especial de doação para a produção da que você conhece, a revista Esperança. E também nós vamos rever como foi o projeto de 10 dias de clamor desenvolvido aqui na Novo Tempo. E para te contar histórias de esperança, prepara o coração. Nós vamos conhecer o Pedro e a Vilma, de Praia Grande. Um abraço especial para esse povo querido que nos acompanha. Um empreendedor, missionário, que apesar das dificuldades financeiras, ele buscou em Deus, buscou orientação, direção para tomar toda a decisão. E no Momento Sebrae, você é convidado a considerar alguns cuidados para você usar a ferramenta que é a inteligência artificial. Todo mundo quer usar, mas e aí? Como é que vai funcionar? E nós vamos conversar ainda com a Lisalba Camargo, uma empreendedora na área de tecnologia, da parte da educação, que teve um projeto reconhecido nacionalmente pelo Sebrae. É um projeto muito especial, uma história muito legal. E ainda hoje, no momento da palavra do dia, abra o seu coração. Nós vamos refletir sobre como transformar um lar, em lar uma casa. A gente quer comprar uma casa, mas a gente esquece de tornar um lar, que é o campo de batalha. É um campo de batalha entre o bem e o mal. Então respira fundo, mais do que um negócio, uma missão. Começa agora o Anjos da Esperança Empreendedores. É muito bom estar com você, onde você estiver, neste domingo, seja pela manhã, no nosso programa inédito, ou à noite também. Tem um cantinho no seu sofá, no seu coração, e vamos juntos falar sobre empreender. Empreender com propósito é mais do que abrir um negócio, não é verdade? É transformar vidas com o que Deus colocou nas tuas mãos, meu querido empreendedor. Tem desafio? Tem. Aqui não é teologia da prosperidade, às vezes você vai até ganhar menos. Mas a ideia não é dinheiro, é o valor. E no quadro Anjos da Esperança Empreendedores, esse programa especial, ele só existe porque temos pessoas que acreditam nesse chamado. Olha, eu tenho os meus desafios, tenho os meus colaboradores, mas eu invisto no reino de Deus. Obrigado para você que é um Anjo da Esperança. Você que quiser colaborar com o Novo Tempo não tem comerciais. Entre em contato conosco no nosso WhatsApp, que é o 12 98176 6630. Manda assim, quero doar, quero me tornar um anjo. Com qualquer valor, você ajuda a obra ir mais longe. As pessoas estudam aqui mais de 1000 estudos bíblicos por dia na Novo Tempo, de graça, graças a você que nos ajuda a manter a Novo Tempo no ar. E agora, meus queridos, todo anjo, todo movimento gosta dos resultados de Deus na obra. E a gente dá um giro na Novo Tempo para trazer essas informações quentinhas para você. Começa agora o nosso Giro 360. Que maravilha! Você como anjo tem essa visão geral do que está acontecendo em primeira mão, o Anjos 360. E ele, que já foi repórter aqui do programa, dirige também o programa, agora quem está aqui, a Virgínia, nesse momento, segura a onda. Obrigado, viu, Virgínia? E ele vem aqui trazer essas informações especiais. J. Terres, J, seja muito bem-vindo. Como vai, Cris? Que prazer estar aqui. Bênção, coisa boa. Sempre que você vem trazer novidades para o nosso público. Sem dúvida. Para mim é um prazer trazer as novidades para o público, porque nada mais justo que você aí de casa, você que é um doador, um anjo da esperança, receba em primeira mão o que está acontecendo aqui na Novo Tempo, né, Cris? E estamos começando março. E agora resolvi fazer diferente, né? Como você bem falou, eu estou como diretor desse programa. E, Cris, no Anjos 360 a gente não traz as novidades? Claro. O Cristiano Magalhães aqui, o Cris, trouxe para a gente algumas semanas atrás, alguns meses atrás, que nós teríamos uma campanha especial no mês de março. E, Cris, que campanha é essa? Qual que é o nosso objetivo? O que a gente quer fazer em março? Olha, o cristão, sempre em toda época, ele teve que levantar uma alternativa, trazer luz. Então, quando você é apertado, você não é a solução. A palavra de Deus é. E batem na Novo Tempo aqui, Jota, pessoas falando, diz uma coisa, que história é essa de chip do anticristo? Trocou o Papa, trocou o presidente, quem é o anticristo? Não dá medo, Cris? O pessoal fica com medo, Sim. Porque acha que Apocalipse é medo. Olha, as 7 pragas, Jota, como é que vai funcionar o julgamento de Deus, a volta de Jesus? E a melhor coisa é levar para a palavra. Então, agora a escola bíblica, sabendo disso, o fim do fim, está trazendo um estudo bíblico que une Daniel e Apocalipse, no mês de abril.
E o que acontece? Nós vamos enviar para as pessoas a palavra do Senhor. A gente não vai entrar em conflito, não tem que levantar outra bandeira, a não ser apenas a Bíblia. Bíblia e a verdade. Ótimo. Então, no mês de abril, as pessoas vão estar recebendo uma revista. Por exemplo, a cada R$50 você consegue enviar R$50, 10 estudos bíblicos. Isso aí. Olha que bênção, são 10 famílias que serão ajudadas. Com apenas R$5, uma família é impactada. Então, nesse mês de março, nós vamos nos unir. Então, aquele que já é um doador, ele vai andar uma milha a mais. Vai fazer uma doação extra para que a gente possa produzir, imprimir e enviar. A pessoa que liga para Novo Tempo, ela não paga nada. Ou seja, nem o correio, nem o carteiro entende. Eu falava no Entre Família, inclusive, se o carteiro chegar na sua casa, dê um abraço nele. Fala que também é um filho de Deus para ele pedir o curso dele que não vai pagar nada. Então, nós somos missionários. E aquele anjo que já parou no ano passado de doar, comece agora em março. Sem dúvida. E outra, vou dizer mais, Jota, quando ele faz uma doação para a gente no Pix, anjos@novotempo.com, que é a nossa chave, ele já entra automaticamente no nosso cadastro, você não precisa fazer nada. A tecnologia já entra na sua conta lá, ó. Doador Cris, acabou de voltar a ser anjo com valor tal, você acaba recebendo, inclusive, um e-mail com o extrato direitinho de que você doou aqui na Novo Tempo. Então, e para quem nunca se tornou um anjo, é oportunidade também. Então, março é um mês missionário para uma rede que não tem departamento comercial, Jota. Quero resumir para você, então. Olha, no mês de março, durante todo esse período, a Rede Novo Tempo como um todo, a gente vai estar engajado em apenas um objetivo. Nós queremos arrecadar recursos financeiros para imprimir e enviar principalmente este material, a revista Eventos Finais, escrita pelo pastor Felipe Amorim, que apresenta o programa Bíblia Fácil. Ele gentilmente escreveu esse material e é uma resposta. Isso que a Novo Tempo está fazendo é uma resposta. E olha, enquanto você estava conversando aqui comigo, Cris, me veio essa palavra, resposta, porque a Novo Tempo vê o que está acontecendo no mundo, vê a necessidade do mundo, assim como foi, por exemplo, o Lar do Oscilar, que nós lançamos no começo do ano. Então, a gente precisa dar uma resposta para as pessoas e agora a gente vai dar uma resposta através de eventos finais. Cada vez que a gente propõe a fazer uma campanha como essa, a gente pede o seu apoio financeiro, porque tudo que a gente faz aqui depende de recursos financeiros. Então, se você ainda não é um anjo da esperança, se você ainda não apoia a missão da Novo Tempo, se engaje, torne-se um anjo da esperança, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Se você ainda não tem isso ainda em mente, faça planos para se tornar um anjo da esperança. O anjo da esperança é empreendedor, porque sem dúvida, né, Cris? Em abril, quando nós lançarmos finalmente esse material, muitas pessoas receberão e agradecerão a Novo Tempo, agradecerão a Escola Bíblica por nós estarmos dando uma resposta para o mundo. Precisamos anunciar a verdade. O futuro já foi revelado, é a campanha. Você está preparado? Então nós vamos levar a luz de Deus, porque o caráter de Deus está em jogo. E a pessoa que recebe a verdade, ela abre a mente e faz parte do reino como nossa irmã no reino. Venha transformar vidas nesse mês de março para fazer a diferença, Jota. Vamos fazer o seguinte, Cris, vamos ver uma entrevista que a gente fez com o pastor Felipe Amorim, porque ele gentilmente escreveu esse material. Ele é autor, vamos ver o que ele tem a dizer sobre esse novo material. Escrever a revista Eventos Finais foi um privilégio para mim, um desafio também, né? Porque a gente não tem muito espaço para explicar temas tão complexos, mas eu fiquei feliz em escrever porque nós vivemos em tempos muito turbulentos, né? Tem muita gente especulando por aí, né? Então a gente escreveu essa revista para que as pessoas possam saber o que a Bíblia diz sobre os eventos finais. Uma revista dessa, ela tem ali quase 70 páginas. Uma revista dessa não custa muito barato. A gente tem que produzir, tem que mandar diagramar, a gente tem que mandar imprimir e envia para a casa das pessoas sem custo algum, né? No ano passado a gente enviou mais de 600 mil revistas. Então, se não tivessem os anjos da esperança, a gente não tinha como fazer isso. O anjo é importante desde a hora que o escritor está escrevendo até a hora que chega na casa da pessoa. É isso mesmo. Obrigado, pastor Felipe. Obrigado a você também que acredita na Novo Tempo. Essas palavras nada mais são do que uma resposta a você, querido doador, a você que acompanha a Novo Tempo. E está aqui a identidade visual que você vai ver ao longo de todo o mês de março. Mês da doação, Anjos da Esperança. Eventos finais. O futuro já foi revelado. A questão é se você está preparado. E você? Eu quero conversar com você aí de casa. Você está preparado para assumir essa responsabilidade de levar a palavra de Deus para as pessoas? Nós precisamos anunciar para esses últimos dias, não é, Cris? Estamos vivendo os últimos dias deste mundo e precisamos entregar a eles a palavra. Mas como que eles vão estudar? Se não através de um guia de estudo, se não através de videoaulas, né? Até mesmo porque nós vamos querer disponibilizar para eles a partir de abril videoaulas para que as pessoas estudem a palavra de Deus através desse guia de estudo.
Olha, a ideia é Deus ser revelado. Daí a palavra fala que nós temos que pregar todo o povo, língua e nação, né? Esse é o nosso trabalho. O Espírito Santo toca e o livre-arbítrio é que aceita. Então nós temos que pregar. O mundo está desesperado, as dores do parto, como fala a Bíblia, estão mais intensas, Sim. em curto espaço. A gente tem ideologias, tragédias, doenças, mas ainda não é o fim. E outra, não é culpa de Deus. As pessoas acham que tudo é culpa de Deus. Onde estava Deus quando morreu meu filho? No mesmo lugar onde morreu o filho dele, para dar a vida para você, a vida eterna. Esse mundo aqui, ó, ele está acabando, mas Deus tem a eternidade para essas pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você, Jota, entre nós aqui. Conhecendo o Evangelho, vivendo na Novo Tempo, as coisas já são fáceis. Agora imagina para quem não conhece a palavra, acha que veio da evolução, acha que é fruto do acaso. Não. Né? Inclusive tem um mandamento que fala, lembra-te, né? Para você saber que você é mordomo, que você tem um pai, que deu um filho para morrer por você. O sangue dele tem poder e ainda não é fácil, mas é possível. Vamos transformar vidas. Então é um mês missionário para fazer a diferença, Jota. E falando em comunhão com Deus, eu quero relembrar contigo como é que foram os 10 dias de clamor que movimentaram aqui a Rede Novo Tempo como um todo. Olha, nós tivemos, como eu disse, como é o nome do título, né? 10 dias, onde nós, funcionários da Novo Tempo, pedimos para que você, aí de casa, também parasse para interceder a Deus através de pedidos sinceros. E Cris, nós vimos aqui na Novo Tempo uma movimentação gigantesca, já porque este movimento dos 10 dias de clamor, que até então era chamado de 10 dias de oração, já faz parte do nosso calendário. E você aí de casa, você orou? Orou por nós aqui da Novo Tempo? Muito obrigado pela sua oração. Mas não continue somente nesses 10 dias, que duraram entre os dias 19 até o dia 28 de fevereiro. Nós temos 365 dias, ou seja, 365 oportunidades de nós conectarmos com Deus e pedimos a Ele a unção do Santo Espírito. Mas eu conversei com o pastor Rafael Rossi, que é o presidente da nossa instituição, e ele traz um retrospecto de como foram esses 10 dias de clamor. Vamos acompanhar. Os 10 dias de clamor nós fazemos no começo do ano, porque é um momento de consagração para tudo aquilo que vai vir, para as bênçãos que Deus tem preparado e para os sonhos que nós temos também serem todos colocados nas mãos do Senhor. E aqui na Novo Tempo nós não ficamos fora disso. Nós nos envolvemos nos nossos cultos diários, nos nossos cultos particulares e também apoiamos com as nossas redes sociais todo o movimento da igreja, produzindo materiais, vídeos de suporte e apoio para que as pessoas tivessem nesses 10 dias um momento a sós com Deus. Muito obrigado, pastor Rafael Rossi. Muito obrigado a você também que esteve orando conosco e continue orando pela nossa instituição. Continue fazendo parte da nossa missão. Se você ainda não é um anjo da esperança, deixa eu estender o convite a você. Pega o seu telefone e o WhatsApp, entre em contato conosco agora mesmo. É domingo, eu sei, mas sem dúvida alguém vai te responder o mais rápido possível. Anota o nosso número aí, que é 12 98176 6630. Se não hoje, amanhã mesmo, a gente já vai responder a sua mensagem e você vai poder se tornar um anjo da esperança ou, quem sabe, até mesmo um anjo da esperança empreendedor. Cris, volto no próximo domingo, trazendo mais destaques aqui no Anjos 360. Obrigado, J. Terres. Estamos juntos aí. Tamo junto. Volte com mais novidades. E você aí de casa, hein? Olha, não esqueça que a gente também ora por você aqui, né? Pela sua vida, pela sua salvação, pelos entes queridos. Eu oro por você, você ora por mim, Deus age por nós. Jota falou muito bem aqui, a gente tem que ter uma vida de oração. O nosso mestre, que era perfeito aqui, vivia sempre em conexão com o Pai. Passava madrugadas inteiras, por exemplo, antes de andar sobre o mar, ele estava lá, né? Fazendo a sua madrugada de oração. Então, se Jesus, que é perfeito, precisa de oração, imagina a gente, né? Então, vamos sempre viver juntos para que nesses últimos dias o Espírito faça a diferença no nosso coração. Falando em Espírito fazer a diferença, depois do intervalo, nós vamos voltar e teremos histórias especiais aqui. Histórias especiais, histórias de vidas transformadas, histórias de empresários que tiveram a superação na sua vida. Ainda hoje no programa, nós temos o Momento Sebrae. Sebrae. O Momento Sebrae vai ter uma dica especial sobre tecnologia. Exatamente. Você vai entender um pouquinho sobre a inteligência artificial e alguns erros que você não pode cometer fazendo isso. Fique de olho aberto. Ainda hoje também nós vamos ter a trajetória de uma mulher. Uma mulher que há anos atrás, na década de 90, ela começou a empreender na área educacional. Exatamente, na educação. E ela acabou superando a cada momento. Então, às vezes, você está começando agora o empreendimento, está falando, está difícil, calma. Deus vai te dar luz. Faz o seguinte, ainda hoje tem a palavra do dia. Uma palavra para o seu coração. Vamos fazer o seguinte, um breve intervalo e a gente volta já. Não sai daí.
Muito bem, estamos de volta no Anjos da Esperança Empreendedores. Como é que está o teu domingo? Cris, tá bom, estou com a família, que bom estar aqui na Novo Tempo. Olha, foi um dia ruim, lágrimas, que bom estar com você. Estamos juntos todo o tempo. Essa montanha russa, o importante é não largar a mão do Senhor, né? E para deixar esperança, estar com você nesse domingo tem história. Você vai conhecer a história de um casal que trocou os caminhos profissionais e, é claro, enfrentou desafios. A jornada com Deus tem deserto, eles tiveram desertos financeiros. Eles aprenderam a empreender do zero, já pensou? E ao longo dos anos, como a fé, as decisões, né, a questão de não desistir, foram moldando não só o negócio da família, isso que é importante, né, mas também o propósito de vida. Não adianta você ter todos os propósitos também assim, estabelecidos da empresa, se no lar isso não está marcado, né? É de dentro para fora. E o testemunho marcado por mudanças, provações, experiências que revelam o cuidado divino em cada etapa da jornada. Eu quero te convidar você de casa agora. Cris, desliga o liquidificador para a gente. Isso, pronto. Coloca o netinho no colo. Agora juntos nós vamos acompanhar essa história de vidas transformadas. Que Deus te abençoe, que você possa sentir o que Deus fez na vida dele chegando no seu coração. Pode rodar. Meu nome é Pedro Ribeiro, eu moro no litoral, na Praia Grande, e trabalho aqui em Taboão da Serra. Esse comércio ele começou, eu trabalhava nas Casas Bahia como vendedor, aí saí das Casas Bahia e montei uma lanchonete em Osasco. Mas a minha esposa aceitou Jesus como seu salvador, e um belo dia ela pediu para mim vender a lanchonete e montar uma papelaria, há 31 anos atrás. Ele fazia muito coisa assim para vender, de comer, né? Fazia churrasco, fazia várias coisas. Só que teve um tempo que ele falou assim, eu vou vender pernil. Só que eu estava tendo um estudo bíblico e aí chegou na parte da alimentação, né? Eu falei assim, poxa vida, nossa, eu não sabia que a gente não podia comer porque faz mal para a saúde, porque tem doenças e tudo mais, né? E aí eu falei assim, a partir de agora eu não vou, como eu conheci, né? Eu não vou mais fazer. E aí ele aceitou, né? Falei assim, então tá bom, né? Você não faz mais, então o sócio também concordou em vender. Venderam tudo e o dinheiro que ele pegou, a gente conseguiu comprar uma mini papelaria, né? Era pouco, né? Tava bem defasado o lugar que a gente comprou, mas Deus foi ali abençoando, foi nos direcionando, né? Como a gente fazia. A gente não tinha experiência nenhuma, a gente não tem faculdade, a gente tem estudo básico, né? De um ser humano de antigamente, né? E a gente foi fazendo as coisas ali. Levamos alguns golpes, né, assim, pessoas que vinham vender pra gente achava que estava barato e não estava muito mais acima do mercado, o preço. E aquela coisa, né, então, mas a gente foi levando um tombo aqui, levantando ali, Deus foi sustentando, né, porque nós queríamos empreender, nós queríamos ter o nosso próprio comércio, porque a gente já estava ficando um pouco mais velho, né, e ia arrumar serviço aonde? Como? Né? E nós já tínhamos nossa convicção também, né? A gente não queria deixar de lado Deus, né? A gente queria servir ao Deus verdadeiro. Então Deus foi nos conduzindo cada dia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um tombo aqui, levanta ali e vamos que vamos. E nós saímos da garagem da nossa casa e fomos até o bairro do Pirajussara, na Praça Luiz Gonçalves. E ali nós começamos a trabalhar. E quando nós descemos aqui, nós conversamos com Deus, lá nós pagávamos aluguel e aqui nós descemos e oramos, fomos fiéis a Deus também em todos os sentidos que você imagina, e Deus nos propôs a comprar esse prédio. E nós compramos esse prédio, fizemos um financiamento de 20 anos, mas Deus nos deu a graça de em 3 anos pagar esse prédio. Então esse prédio é nosso, com a graça de Deus. Hoje trabalha eu e minha esposa, o Tiago, meu filho, e os 2 netos. Nós não temos funcionário, aqui é da família, né? E Deus tem nos sustentado até o dia de hoje. E foi quando existir essa empresa Vipec, nós vamos fazer uma doação para o Anjo da Esperança. E nisso já faz 13 anos que nós somos doadores, né, do Novo Tempo. Nós começamos com a quantia mínima,
né? Bem mínima mesmo, um pouquinho mensal. E hoje a gente doa um pouquinho a mais, mas eu quero falar para você, não faz falta não. Posso dizer com toda certeza, nunca fez falta e nem vai fazer falta, porque na existência dessa empresa, nós vamos ser fiel até o final. Nós aqui já pensamos em vender esse comércio, mas eu não sei o que acontece, Deus não deixa. Mas eu imagino que é porque a gente é um testemunho vivo para todas as pessoas, nossos clientes, muitos clientes aqui. Teve clientes que já aceitaram a mensagem também através de nós. Quando elas chegam aqui, elas ouvem a Rádio Novo Tempo, né, que é sintonizada do dia até a noite, até a hora que a gente fecha. Às vezes sai fora do ar, a gente procura outro canal lá, né, que são vários. E elas ouvem, nossa, eu acho bonito, sim. Tem uns que começam a cantar, outros falam do Arautos do Rei, outros falam... É assim, são testemunhos assim que a gente fica assim, né? Fazemos parte da pregação do Anjo da Esperança e sabemos que o Anjo da Esperança vai levar muitas pessoas aos pés do Senhor. E é uma bênção, né? O que seria de nós sem o Anjo da Esperança, né? O que seria de nós sem a Rádio Novo Tempo? Amém? Deus seja louvado. E aí, meu querido? Você estava precisando dessa história agora para poder chegar na sua casa, não é verdade? Essa história fica claro sobre a fidelidade, a confiança nesse Deus maravilhoso, um testemunho no dia a dia pode transformar um simples comércio em um instrumento de esperança. Aí que você vê o DNA desse programa aqui. A ideia é que a sua empresa não só gere lucro, mas que toque a vida das pessoas, fortalecendo a sua fé, mostrando que mesmo no meio das dificuldades, Deus continua conduzindo, sustentando aqueles que colocam seus planos em suas mãos. Bom demais. Gostou? Cris, eu estou em casa agora no domingo, eu não sei se no domingo pela manhã, eu sei se no domingo à noite. Eu quero falar ao seu coração de que aqui a Novo Tempo é uma casa também. Esses dias eu estava conversando com uma doadora, 70 e poucos anos, Dona Maria. Eu sempre falo com as Donas Maria aqui, né? As Marias especiais representando todas as pessoas. E ela disse, Cris, eu tenho síndrome do pânico, eu estou no apartamento, eu perdi meu esposo há 5 anos. Conversamos 1h10. E ela me contando, eu acabei orando por ela também. Ela é doadora do Anjos e ela se preocupando que o boleto não havia chegado na sua casa. Olha que testemunho, né? Aqui na Novo Tempo a gente faz várias atividades, né? Você está gerindo, conversando com pessoas e você acaba tendo também, né, para cuidar das coisas de Deus, muitas regras, reuniões, dados. Mas nesse momento que a gente conversa com a Dona Maria, a gente vê que tudo que tem abaixo, os dados, a organização é muito importante. Mas a gente não pode perder o espírito, porque é o espírito que vai fazer. Não é só a qualidade da cama que está chegando na sua casa, não é só a beleza desse cenário, que é bonito também, a gente tem que fazer as coisas para Deus. Mas é esse espírito que você acompanhou aí no telão da sua casa. Cris, eu estou acompanhando pelo smartphone, não importa. Né? Tem gente que fala assim, olha, o problema é a televisão, o problema é o celular que está na minha casa e tal. Não, eu vou dizer uma coisa para você, a faca que corta o pão é a mesma que tira a vida no bar. A questão é a mente que controla a faca. O problema não é o tablet, não é o celular que a Esperança estuda com mais de 500 mil de pessoas. Já já vou fazer uma reflexão bíblica com você sobre isso. Sobre a família, por que a família é tão atacada, é tão perseguida. Porque é um plano de Deus, não é verdade? Mas a gente vai buscar força no Senhor para isso. Força que esse casal achou para poder fazer a diferença. Não é verdade? Bom demais? Você está gostando do programa? Calma. Ainda tem mais uma história, já já, de uma mulher empreendedora e visionária. Já já tem o nosso quadro do Sebrae. Cris, eu gosto por demais do Sebrae. Nós temos aqui temporadas especiais para dar o melhor para você de instrução. E a gente sempre agradece o Sebrae, que não cobra um centavo para estar aqui. Doa o tempo dos seus colaboradores para compartilhar conhecimento com você. Você está tentando lidar com inteligência artificial na sua empresa? O custo está caro para poder fazer, pegar aquela dica que na Novo Tempo você não paga nada. Não é bom demais? O que você tem que fazer? Não sai daí. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Então já já tem Sebrae, inteligência artificial e olha só, Sereda vai estar com a gente. E ele tem convidado, na verdade, Virgínia, quem está com ele? Rafael de Souza, uma dupla dinâmica que veio te ensinar dicas especiais sobre inteligência artificial.
Um breve intervalo e a gente volta já, não sai daí. Muito bem, estamos de volta. Mais do que um negócio, uma missão, Anjos da Esperança Empreendedores. E você que está esperando aquela dica especial do Sebrae, respira fundo. E aí, você sabe lidar bem com inteligência artificial? Quer uma dica mais do que especial? Momento Sebrae. Olá, meu amigo Anjo Empreendedor. Estamos começando mais um programa Momento Sebrae, dentro do programa Anjos da Esperança Empreendedores. Isso é uma parceria entre a TV Novo Tempo e o Sebrae para gerar conteúdo para facilitar o seu negócio. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os cuidados que você precisa ter ao fazer uso da inteligência artificial. É só ir utilizando, digitando, perguntando, dá para acreditar, não dá para acreditar? São dúvidas que nós temos no dia a dia e o que o Rafael de Souza vai nos ajudar a responder. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, Sereda. Rafael, pergunto qualquer coisa, já sei que não. Pergunto, responde, dá para confiar em tudo que a inteligência artificial responde ou tem que ter cuidado ao entrar nesse ambiente? Sim, excelentes perguntas, Sereda. Vamos ir por etapas, vamos dividir as dúvidas nesses 4 itens: dados, ética, responsabilidade e curadoria. Quando se fala em dados, quando você vai, por exemplo, pedir para IA avaliar o seu fluxo de caixa da sua empresa, porque ela é capaz de fazer isso. Posso colocar todas as informações lá, vai ter dados, por exemplo, de CPF do meu cliente, contato do meu cliente às vezes. Posso subir esse tipo de informação? Não. Não é porque existe a IA e que ela é capaz que eu vou esquecer da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu preciso ter cuidado com os dados do cliente. E a outra coisa, eu não colocando esses dados do cliente vai afetar a resposta da IA? Neste exemplo, não vai. Então, subtrai esses dados. Tire os dados de identificação do teu cliente que poderia aí prejudicá-lo em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Em relação à ética, se você utiliza automação para atendimento, você tem que tomar cuidado em treinar esse agente que vai responder de forma automática para que ele não responda com, por exemplo, com palavras preconceituosas. Ele pode acabar fazendo isso. Ou se você utiliza para fazer triagem de currículos na tua empresa, a IA é capaz de fazer isso, você tem que tomar cuidado para não ser preconceituoso de, por exemplo, não quero contratar mães solteiras em determinada idade que pode acabar dela ter filho. Então não quero contratar. Então é importante você já treinar a IA para que ela não tenha esse tipo de preconceito. Problemas trabalhistas, éticos no futuro. Isso, exatamente. Então não é só sair perguntando e pedindo para ela fazer tudo. Tem algumas premissas para você pensar. Em relação à responsabilidade, não é porque uma IA que está respondendo determinada pergunta ou necessidade do cliente que a responsabilidade é da IA, a responsabilidade é sua. Entendi. É você que configura a IA, é você que é responsável por tudo aquilo que ela está passando de informação para o cliente. Então, é necessário usar com responsabilidade, por isso que se fala tanto em treinar um agente de IA. É você incansavelmente fazer várias perguntas que o teu cliente costuma fazer para ver se realmente ela vai responder da forma correta. E por último, não menos importante, a curadoria das respostas, porque a inteligência artificial, ela mente. Ela, às vezes, ela pode dar informações incorretas, imprecisas e pode dar respostas genéricas também. Então, para isso... em assuntos polêmicos, perdão se cortar, né? Sim. Em assuntos polêmicos, ela pode escolher um lado só, não levar em consideração outras opiniões. Exato. Então, o que é importante sempre é fazer a curadoria. Quando você pedir para a IA fazer alguma coisa, avaliar algo, é importante você avaliar se aquela resposta, se ela faz sentido, se ela é ética, se ela tem a ver realmente com o contexto do teu negócio ou com o perfil do teu cliente. Enfim, você não pode simplesmente pegar a resposta e já tocar para frente. É de extrema importância que você realmente
avalie aquela resposta em relação a todos esses pontos aqui e principalmente se faz sentido para o teu negócio. Desconfiar aqui, então, é uma palavra importante. Poderia incluir aqui uma palavra realmente de desconfiar, porque já aconteceu casos dela dar respostas de coisas que realmente não existiam e a pessoa que colocou isso para frente foi prejudicada. Perguntar quais as fontes consultadas para IA, ela cita, né? Cita, exatamente. Se você colocar que você quer a fonte da informação, ela vai te trazer. Se você já coloca isso como premissa, dentro do que a gente já falou lá sobre os 5 ingredientes, lá no modo que eu quero a resposta, eu posso pedir a fonte e ela vai trazer a fonte de tudo para eu somente considerar aquilo que a fonte eu conheço e sei que é confiável. Rafael, muito obrigado. Veja que temos que ter juízo, informação, responsabilidade à hora de fazer o uso da inteligência artificial. E não confiar cegamente naquilo que ela está respondendo. Se você está entrando num assunto que você não tem domínio, vale a pena esticar um pouquinho mais a pesquisa e também aprender a respeito do assunto antes de sair acreditando. Mais dúvidas, tem dúvidas, quer mais informações a respeito do conteúdo, pode enviar perguntas para a nossa produção via WhatsApp, ou você pode procurar conteúdos nas redes sociais, tanto da TV Novo Tempo como do Sebrae, ou procurar conteúdos semelhantes a esse, sebrae.com.br. Pegou a dica aí? Diante disso fica um lembrete de que a inteligência artificial é uma grande aliada, mas não substitui o discernimento humano. Você tem que ficar essa dica sempre. Então você tem que usar com consciência, verificar as informações, avaliar se as respostas realmente fazem sentido para o seu negócio. Isso é fundamental para evitar erros, prejuízos. Aí vem decisões precipitadas, né? Você tem que manter sempre a responsabilidade sobre o que está aplicado na prática. Cris, eu gosto demais dos materiais do Sebrae. Você pode entrar no nosso YouTube. Lá você vai ter a série Anjos da Esperança Empreendedores, você pode colocar, ou só Anjos da Esperança, porque o canal todo vai ter os testemunhos, vai ter lá Chá com Esperança, e também vai ter o quê? Reportagens, os quadros, e vai ter uma playlist especial só do Momento Sebrae com todas essas dicas. E é claro que o Momento Sebrae aqui, ele tem um auxílio do próprio Sebrae, como diz, de graça, ou seja, eles doam tempo dos profissionais para o nosso programa. E se você quiser mais informações, porque eles são realmente, olha, especialistas em vários quesitos que você vai precisar para manter o seu negócio, para abrir o seu negócio. Vamos dar um pulinho no site, que é o sebrae.com.br, pedir para a produção estar aqui conosco. Olha que site bonito aqui, né? Você tem inúmeras informações, mas logo abaixo você vai ver aqui, ó, que tem cursos online gratuitos para você fazer à distância e até pelo WhatsApp. Que bacana, né? Você tem aqui, ó, tudo do MEI, quer abrir uma empresa, cursos e eventos, produtos e serviços, né? Então aqui você tem várias informações para você fazer, né? O planejamento do Sebrae, a questão de transformar juntos, simular algumas coisas especiais aqui do seu negócio. Então obrigado, viu, Sebrae, por vocês doarem tempo aqui para o nosso programa, sabendo que aqui a gente não tem patrocinadores, né? A gente sobrevive de doações e quando um S desse com força vem nos ajudar, a gente fica muito feliz. Benção? Vamos fazer o seguinte então, nós temos agora uma entrevista com a Lizalba Camargo. Ela é uma especialista em informática educacional, CEO e diretora de desenvolvimento da MicroKids. Já ouviu falar? É uma empresa que há anos, décadas, atua inovando a educação por meio da tecnologia. E tem mais de 40 anos de experiência entre o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento de soluções educacionais. E ela dedica a sua carreira a transformar a forma como os professores, alunos se relacionam com o mundo digital. Nesse período, só para você poder entender, ela estava empreendendo, ela foi incentivada por colegas, amigos, a compartilhar esse conteúdo didático que ela vinha produzindo e assim ela teve um reconhecimento nacional pelo Sebrae. Olha que legal! Ela recebeu no prêmio Sebrae Mulher de Negócios, um prêmio muito especial. E vou dizer mais, a Lizalba ela tem um coração muito bacana porque ela também é uma missionária. Que legal! Vamos acompanhar essa história especial aqui no Anjos da Esperança Empreendedores. Olá para você que está acompanhando Anjos da Esperança Empreendedores. Que privilégio é estar aqui contigo e também agora, a partir de então, conversar com Lizalba Camargo. Ela é empreendedora e há muitos anos já vem trabalhando nessa área.
Lisalba, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Me conta já de cara, como você, como cristã e empreendedora, concilia, né, essas duas áreas da vida tão essenciais, né? A nossa religião, né, a fé, mas também o empreendedorismo. Muito obrigada pela oportunidade, é muito bom estar aqui com vocês, né? E estamos aí para compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Bom, enquanto cristã, mulher, né, e empreendedora, eu não vejo assim grandes dificuldades, porque a partir do momento que você tem os seus princípios bem estabelecidos, os seus valores bem estabelecidos, eles regem a sua vida. Então, as coisas que vêm assim como secundárias, o empreendedorismo, não é que seja secundário assim a distante, está no meu dia a dia, né? Mas os princípios nos regem, então torna-se uma coisa muito mais fácil. Sem dúvida alguma, nossos princípios nos regem. Isso que a Lisalba falou faz sentido para você aí de casa? Então, deixa eu recapitular aqui contigo. Eu estou com a Lisalba e a Lisalba, há não muito tempo, foi destaque nacional numa premiação que o Sebrae concede a alguns empreendedores. Lisalba, que história é essa? Como você chegou a ser destaque nacional, né? Começou regional, depois estadual e assim por diante, chegou até o nacional. Que projeto foi esse? Conta pra gente. Então, nossa história inicia com um sonho de irmãos, né? Nós tínhamos muita vontade de termos uma empresa entre família, entre irmãos, nós somos muito unidos. E nós iniciamos então uma empresa há 30 anos atrás e no decorrer dessa jornada, né, dessa caminhada para nós criarmos a empresa, com certeza não foi fácil. Todos que estão nos ouvindo e que têm um pouquinho desse lado do empreendedorismo sabem que não é fácil no nosso país. Imagina 30 anos atrás, eu enquanto mulher, mais barreiras, mais dificuldades, né, que a gente vai encontrando pelo caminho. E quando foi em 2009 para 2010, o Sebrae tem uma premiação que é Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. E alguns amigos meus, conhecendo a nossa história, né, de como foi criada, como foi fundada aí essa empresa e as dificuldades, ele começou a me incentivar que eu precisava de escrever a minha história enquanto empreendedora. E aí, de tanto incentivo, eu falei assim, tá bom, eu vou fazer. E nos últimos segundos, assim, eu acabei publicando, né, submetendo a minha história enquanto empreendedora. A empresa é MicroKids, com as dificuldades que tivemos ao construí-la. E é uma empresa de tecnologia educacional. Você imagina, há 30 anos atrás, trabalhando com a parte da tecnologia na educação. Infelizmente, a educação fica um pouquinho a desejar, né? Não estamos no ideal da educação, quem dera se tivéssemos, mas há 30 anos atrás, iniciando essa parte da tecnologia que não existia no Brasil, né? Empresas de desenvolvimento de materiais didáticos, que foi isso que nós fizemos. E aí eu escrevi essa história contando um pouquinho dos desafios enquanto mulher empreendedora. E a minha história, então, foi, em primeiro lugar, no Espírito Santo, que eu sou do Espírito Santo, e depois vai concorrer com as histórias da região, no meu caso, a região Sudeste. Passei pela região, pela primeira vez o Espírito Santo foi aprovado na regional e depois eu fui para a nacional, então ficando aí em segundo lugar. Então é um privilégio muito grande nós estarmos mostrando, né, por dois motivos, para mim é um privilégio. Primeiro, é por ser mulher e ter conseguido passar por tantos obstáculos, né? Então, mostrar para as mulheres que nós somos capazes, nós podemos e vamos à frente. Segundo, uma empresa familiar, né? É muito importante ter a união dos irmãos e todos eles cristãos e temos os mesmos princípios e com Deus à frente não tem erro. A gente fecha os olhos e vai, dá o que é o de melhor e Deus vai abrindo as portas. A gente não faz o empreendedorismo em busca de prêmios, né? E não foi o caso da Lisalba, aqui eu tenho certeza. A gente trabalha para conseguirmos resultados. Mas, Lisalba, ouvindo isso que você trouxe para a gente aqui, está trazendo, eu penso assim, num cenário econômico desafiador que nós estamos vivendo hoje, como que ainda é necessário investir em empreendedorismo, investir no seu negócio e acreditar, acima de tudo, no seu projeto?
realmente é muito desafiador, muito. A cada dia você vai recebendo mais desafios, né, do cenário em si, do cenário externo, né, e interno também. A cada dia um desafio, né, porque a gente lida com pessoas, com a educação, e a educação realmente ela passa por uma evolução. É necessário você estar sempre atento e levando, querendo ou não, o que a gente faz é o seguinte: acreditando numa educação de qualidade, acreditando que sim, nós podemos mudar a educação, que através do nosso material de tecnologia educacional a gente possa ajudar os nossos alunos e professores a terem uma qualidade melhor da educação, novas e melhores oportunidades, trabalhando também com a tecnologia. Então, é desafiador, mas nós temos em mente o seguinte: o que Deus abre as portas, a gente entra com toda tranquilidade. Mas se a porta estiver fechada, a gente deixa e vai procurar uma aberta, porque nós sempre queremos essa porta aberta por Deus. Então, é desafiador, mas a gente dá o melhor e a gente acredita sim na qualidade da educação. Só vou pedir também que você dê uma palavra de incentivo aos nossos empreendedores. A vocês que são empreendedores, primeira coisa, acredite. Acredite no seu potencial. Você pode, você tem condições. E principalmente, não desvie nunca dos seus princípios. Os princípios e os valores nos movem. Então, acreditem no seu potencial. Parabéns, Lisalba. E parabéns a você também, que é um empreendedor, a você que é um anjo da esperança, empreendedor que acredita na causa de Cristo. Você quer contar a sua história, assim como a Lisalba está tendo a oportunidade aqui? Manda uma mensagem para a gente, nosso WhatsApp, que é o 12 981 74 0057. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Lisalba, pela história, né, pela entrega, pelo profissionalismo, mas acima de tudo, uma missionária também. A gente sabe muito bem do seu trabalho que você faz na missão e que Deus continue lhe usando. Um abraço especial aí para toda a família e obrigado mais uma vez por deixar sua história aqui, incentivar outras pessoas. Um abraço, querida, e da próxima vez a gente espera você aqui presencialmente no nosso programa. E agora tem um chamado a você, né? Você já teve aqui o Anjos 360, histórias de vidas transformadas, Momento Sebrae, mais uma história de incentivo, superação. A gente tem a palavra do dia. E eu quero perguntar uma coisa para você: como é que está a sua família? Você já se sentiu pressionado pelas ideologias? Por que pressionam tanto a família? Olha, por que o inimigo foca tanto nisso? E às vezes você quer dedicar a empresa e tem essa cobrança de casa. A pior coisa que tem no ser humano é fazer sucesso longe de Deus. E a primeira coisa é o enfraquecimento da tua motivação com Deus, o teu relacionamento, e depois fere o teu pedacinho do céu, que eu falo que é a família. Mas calma, aqui é mais do que um negócio. A gente tem uma palavra para você de esperança depois do intervalo. Você não sai daí. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta no último bloco do nosso programa Anjos da Esperança Empreendedores. Eu digo para você, um amigo meu, pastor Gutenberg, baiano, um abraço para a Bahia, querido, falou: Cris, o prato principal sempre é a palavra, termine no alto, não em você, termine no Senhor. E é aquele que não tem começo nem fim, que bênção, né? E hoje, na palavra do dia, nós vamos falar sobre algumas questões. Você já se perguntou? Por que tanta pressão sobre a família? Por que tanta perseguição? Olha, a gente vai à Bíblia para poder encontrar esse contexto. Respira fundo, porque começa agora a palavra do dia. Essa é a palavra do dia. Como eu falei, como é bom estar com você, terminando esse programa no alto. Na palavra do Senhor, a gente vai encontrar com certeza a luz. Eu faço uma pergunta para você, vou repetir de novo. Por que tanta perseguição com a família? Por que tanta perseguição com o papel da mãe, por exemplo? Você já viu? O papel do pai agora. Por que tanta perseguição com as ideologias com os nossos pequenos? E tem tanta coisa maléfica nesse mundo.
porque a estratégia do inimigo é tão focada na família. Vamos à palavra do Senhor. Abre em casa o seu aplicativo, viu, Dona Maria? Você de casa, abre o teu smartphone ou pega a Bíblia. Vamos lá então? Vamos fazer o seguinte, a Bíblia diz em 1 Pedro 5:8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Eu dizia mais, né? Ele só veio para matar, roubar e destruir. Mas onde teve pecado, parafraseando, a graça é muito maior. Meus queridos, pensa comigo agora aqui. Satanás, ele não começa com guerra. Ele começa com ideias. Lá no céu foi assim. Ele não começa com armas bélicas, ele começa com narrativas. Ele começa a construir histórias. E hoje ele quer o quê? Pensa comigo, avalie agora como Jesus fazia. Dá uma olhada para o lado. Ei, você já viu? O povo colocando nas notícias, em tudo que é lugar, o homem contra a mulher, colocando os pais contra os filhos. Agora a gente tem o negro contra o branco, e a gente é de uma família só lá em casa, né? Todo mundo tem uma corzinha diferente, mas o pessoal quer fazer essa disputa. O pobre contra o rico, posições ideológicas. E vou dizer mais, enquanto todo mundo briga, ele constrói o caos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, para de se assustar. Calma, você tem o Senhor dos Senhores, calma. Olha aqui, a Bíblia diz aqui na sua palavra, todo reino dividido, lembra? Contra si mesmo é devastado e toda casa dividida cai. Essa é a estratégia dele, lá em Mateus 12:25. Se a casa cai, todo o resto desmorona, meu querido. Agora eu vou dizer mais. Deus poderia ter começado diferente. Vou começar criando lá no Éden um governo. Deus poderia ter começado criando uma empresa, mas Ele começou criando um lar. Homem e mulher Deus criou. Antes de existir a sociedade, existiu família, querido. Antes de existir economia, existiu casamento. Antes de existir escola, existiu pai e mãe. E por isso que o ataque é direto. O ataque é o papel da mãe, o ataque é o papel do pai, da infância. Ataque é o conceito do que é o lar. Eu vou dizer para você, é por isso que você vê essa estratégia no cinema, nas músicas, nas novelas. Na música a mulher é o quê? É cachorro, é depravação, é traição normalizada. Pega uma, pega duas, pega três, tudo isso é glorificado. Com muito respeito eu falo com você, mas Deus tem um plano muito maior para a tua vida. Lá no filme você torce pela traição, porque a coitadinha está sendo oprimida. Olha a narrativa aqui na mente. Tudo isso vai normalizando o pecado. E agora você vê, né? Você está olhando aí as máscaras caindo. Grandes líderes da indústria do entretenimento que deveriam proteger as crianças, caindo as máscaras nas atrocidades. E isso não é um acidente, meu querido, é um projeto maligno. Mas o maior perigo não é arrastar Jesus no chão, como fizeram em algumas festas anos atrás aí. Para de ficar incomodado com isso. O maior perigo é trazer essas festas para dentro de casa, é trazer o carnaval para dentro de casa, é trazer o mundo para dentro da televisão, né? Para dentro do teu celular, é ouvir música de Deus, mas depois você ouve uma música normalizando a traição. É a série que zomba da família, é o desenho que confunde a mente das crianças, é o celular que vira babá. Eu até fiquei feliz quando criaram esse bebê reborn aí, que olha, melhor não ter filho, então pega um bebê reborn que guarda, que é um boneco. Criança tem que ensinar não o caminho, é no caminho. E a gente está terceirizando a educação. Tem o sincretismo disfarçado de espiritualidade. Eu sou cristão no Instagram, depois sagitariano. Não combina, com todo respeito, é um pé em Sião e outro pé em Babilônia. Deus não habita na mistura, mas ainda bem que Ele tem misericórdia, porque até um caco como eu está aqui nesse programa, nem deveria estar aqui. E essa é a misericórdia com Deus. Agora eu quero falar com você que empreende. Não adianta ter uma estratégia financeira na empresa se não existe uma estratégia espiritual em casa, querido. Não adianta ter valores na parede se eles não existem na mesa da tua casa. E a palavra do Senhor fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127:1. Quem não governa o lar, vai governar mal qualquer coisa. E eu vou dizer uma coisa para você. Ei, vem cá, quero falar com você. Aqui na Novo Tempo a gente não levanta bandeira nenhuma. A gente levanta, sabe o quê? Vou te dar a bandeira aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é a bandeira que a gente tem que levantar agora. E a Bíblia é clara, você não precisa de bandeira. Deus valoriza a vida.
Então, obviamente, a gente não apoia o aborto. Deus criou o homem e a mulher, Deus instituiu a família, a gente sabe que é assim. Mulher empoderada. Sabe qual é a mulher empoderada? É aquela que é cheia do Espírito Santo. E ponto, está aqui na Bíblia. Mas Deus também é claro e puxa a orelha. A gente tem que respeitar o próximo. A gente não odeia as pessoas, a gente tem que amar as pessoas. Só que a gente não negocia princípio. Tem gente usando a verdade para machucar, isso é errado. A verdade sem amor é cruel. Só que a verdade, só o amor sem a verdade é mentira. Esse Jesus de plástico também aí, que aceita qualquer coisa, Jesus aceita todo mundo, é verdade, só não aceita tudo. Sabe por quê? Porque Jesus quer transformação. Jesus foi cheio da graça, mas cheio da verdade. E eu encerro mais uma vez aqui com uma pergunta para você de casa. Quem ganha quando a família perde? Quem ganha quando a família perde? Com certeza não é você, com certeza não é teu filho, com certeza não é a tua casa, não é a tua empresa. Quem ganha é o inimigo de Deus. E hoje é o dia de quê? De reconstruir o altar da tua casa, o altar no teu coração, no casamento, na criação dos filhos. Eu vou dizer uma coisa, não deixa o mundo entrar no teu celular. O problema não é o celular, é a mente que controla o celular. Não deixa o mundo entrar na sua televisão. O problema não é a faca que eu digo. A faca corta o pão para quem precisa, mas também mata, lá no bar da esquina. O problema é a mente que controla a faca. E eu termino com você, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai a sua mente, para que você possa experimentar como seja boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Lá em Romanos 12, 2. Meu querido, eu termino com você olhando aqui nos seus olhos. Babilônia é confusão, Deus é ordem. Sai dela, povo meu, lá em Apocalipse 18, 4. Volta para os princípios, cuida do teu filho, faz o culto na tua casa, organiza a tua jornada. Jesus está voltando e eu quero orar com você. Querido Papai do céu, estamos aqui, Senhor, gratos por ter a família, gratos por ser um pedacinho do céu. Somos falhos, somos pecadores. Pai, nos ajuda a não perder o melhor que é a família. Se o nosso olho nos faz pecar, arranque o Senhor. O Senhor prefere nos ferir do que nos perder. Pedimos a Tua misericórdia no maior de todos os empreendimentos, que é a família, para a honra e glória do Teu nome, no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Cris, que programa diferente. É mais do que um negócio. É mais, é muito mais, é um ministério. Lembre-se, eu oro por você, você ora por mim. Deus age por nós. E não esqueça que Jesus te ama muito. Continua na Novo Tempo, o canal da Esperança. Sou o Anjo, sou o Novo Tempo. A gente se encontra ou na reprise, não sei se você está vendo, em qualquer lugar aqui. Mas é importante que no céu a gente tenha um encontro marcado, não é verdade? Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Tchau, tchau.